Amém? Muito bem. Vamos lá então. Irmã Madalena aí, chegou, Deus abençoe. Giselda está aí, Deus abençoe em nome de Jesus. Capítulo 12 aí de Atos, né? Nós estamos ainda no capítulo 12 e hoje nós vamos falar sobre um tema que, né, parece ser pertinente em relação ao texto, né? Uma igreja perplexa ao ver a resposta de sua oração. Vou falar novamente o tema. Esse é mais um comentando Atos, né? Atos dos Apóstolos. Uma igreja perplexa ao ver a resposta de sua oração. Atos 12, do 9 ao 19. Bom, vamos lá então, vamos fazer a leitura do texto e só entendendo que Pedro fora solto, né? O anjo do Senhor foi lá e libertou Pedro. E Pedro, enquanto caminhava para a casa de Maria, mãe de João Marcos, o texto então vai desenvolver-se exatamente nesse percurso, né? Ele indo à casa de Maria, tá? Depois de liberto. Bom, vamos lá então, verso 9. Então saindo da prisão, claro, o seguiu, não sabendo que era real o que se fazia por meio do anjo. Parecia-lhe antes uma visão. Pedro saiu da prisão lá, da cadeia, as correntes foram arrebentadas, tudo isso, beleza. E ele não sabia, né? Ele estava andando, né? Pela rua, né? Ele não sabia o que tinha acontecido, o que estava acontecendo. Ele estava como que realmente fora de si, né? Em êxtase, né? Fora de si, ali, tomado por algo, um poder extraordinário, algo fantástico ali, sobrenatural, e ele não estava assim, muito a par da situação, né? Ele estava achando que é tudo uma visão e que ele estava, sei lá, sonhando, alguma coisa assim. Mas era real, né? Ele realmente tinha sido liberto da prisão e estava tranquilo, né? Andando ali junto com o anjo. Interessante, né? Pedro estava na prisão, no meio, entre dois soldados, ia morrer e estava tranquilo. Muitas vezes nós ficamos tão intranquilos, né? Na vida, em situações bem menos preocupantes do que a que Pedro passara, né? Muito bem, a gente aprende, né? Bom, vamos ao verso 10 diz: depois de terem passado a primeira, a segunda sentinelas, os guardas, né? Chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, a qual se lhes abriu automaticamente. O portão de ferro abriu automaticamente. Parece cena de Hollywood, né? Não tinha naquela época, com certeza, não tinha nada automático, apertando um botão para abrir portão de ferro, né? Claro que não tinha, né? Então é o poder de Deus mesmo que fez isso. E saindo, enveredaram por uma rua que Pedro estava como que, né, fora de si, né? E logo adiante o anjo se apartou dele, quer dizer, o anjo deixou Pedro. Aí foi que Pedro caiu em si. Aí o verso 11 diz: então Pedro, caindo em si, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes, né? E de toda a expectativa do povo judaico. Olha bem, Deus livrou ele da mão de Herodes, né? O terrível e perverso e cruel Herodes, e também tinha livrado da expectativa do povo judaico, porque o povo judaico, na verdade, ali, os religiosos, eles estavam esperando que Pedro seria executado, né? Talvez ali fosse a última noite de Pedro, né? Vivo, né? Na cadeia, e depois, no outro dia, ele seria executado. Mas o anjo do Senhor foi lá, entrou na cadeia, tirou lá Pedro e tal. Então ele caiu em si, ele viu, peraí, agora sim, agora eu entendi o que aconteceu, né? Ele
voltou a si, né? Isso daí. Bom, o verso 12 diz: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, chamado Marcos. É João Marcos, né, gente? Não é o João lá, o apóstolo não, é João Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas e oravam. Quer dizer, tinha um grupo lá de discípulos, né, que orava a Deus, que buscava a Deus ali na casa de Maria, mãe de João Marcos. Isso para diferenciar das outras Marias, tá? Certinho. Bom, ele foi para lá, porque ele sabia que lá tinha uma reunião, né? E lembra que eu falei ontem, que a igreja orava lá, que a igreja, né, clamava a Deus lá pela vida de Pedro, né? A igreja estava buscando a Deus pela vida de Pedro, pela libertação de Pedro, né? É por isso que o tema hoje é uma igreja perplexa ao ver a resposta de sua oração, né? Olha, vamos ver aqui, quer ver? No verso 13. Quando ele bateu ao pórtico do portão, quer dizer, lá num pequeno portão, né? Veio uma criada chamada Rode, ver quem era, ela veio para ver quem era. Chegou lá, tá, e olha a reação dessa criada, né? No verso 14, diz assim: reconhecendo a voz de Pedro, tão alegre que ficou, que nem o fez entrar, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava junto do portão. Quer dizer, a criada ficou tão feliz, tão alegre e tal, que ela foi correndo avisar lá os discípulos reunidos lá. Provavelmente, pelo que dá a entender que é uma casa bem grande, né, e tal. Então foi avisar, né, que Pedro estava lá no portão, né? E olha a reação dos demais discípulos. Eles lhe disseram: estás louca. Ela, porém, persistiu em afirmar que assim era. Então disseram: é o seu anjo. Olha bem, gente, a igreja orou por Pedro, para que Pedro fosse liberto, né? E pediu ali, clamou, e agora Pedro estava ali no portão e ele não podia nem entrar, porque o pessoal estava, não, deve ser o seu anjo, o anjo de Pedro, né? É claro que o entendimento no mundo judaico, né, sempre foi também que a presença do anjo, né, a companhia dos anjos, né? Sim, e também a igreja tem esse pensamento, né? A companhia dos anjos, né? A ideia de o anjo acampar ao redor daqueles que temem ao Senhor e tal, essa ideia, né, persiste, né? Claro, no meio cristão, né? E no contexto judaico, na ideia judaica, é isso mesmo, né? Companhia dos anjos. Então, uma coisa, é o anjo dele, não é ele, é o anjo dele, né? Então ela falou assim: a primeira coisa que eles disseram quando ela chegou com a notícia que Pedro estava lá no portão: você está louca, tal. Mas ela não estava louca, né? Pedro realmente tinha sido liberto poderosamente, de forma sobrenatural, né? Da prisão. Agora o verso 16 diz: entretanto Pedro continuava batendo, então eles abriram, viram-no e ficaram atônitos, perplexos, né? Atônitos, espantados, assustados, né? Mas espera aí, a igreja não tinha orado? Muitas vezes a igreja de Cristo, nós, né, que pertencemos à igreja de Cristo, não confiamos em nossas orações. O grande problema é nosso. Nós oramos pela cura de alguém, só duvidando que Deus vai fazer, né? Oramos por uma situação, e quando Deus responde, a gente fica assim: o que aconteceu? Mas nós não oramos. A igreja não orou. Olha, pode ser que Deus diga não, mas pode ser que ele diga sim, né? Pelo menos é isso que fica bem claro nas Escrituras Sagradas, né? Pelo que o ensino de Jesus Cristo, né? Que tudo que pedirmos ao Pai em nome dele, né?
Então a ideia é essa, ele não vai fazer tudo que nós pedimos, mas certamente nos atenderá naquilo que é a vontade dele, né? E muitas vezes quando ele nos responde, nós ficamos espantados, perplexos, né? E às vezes até podemos chamar alguém, como eles chamaram essa serva aqui, Rode, de louca, você está louca, né? Então a igreja tem que acreditar, né? Em orar e acreditar que Deus é poderoso para realizar milagres, cura, libertação, resolver situações que seriam impossíveis aos nossos olhos. Então, a igreja perplexa ao ver a resposta de sua oração. Uma igreja perplexa, assustada, atônita, ao ver a resposta de sua oração. Tá? Essa igreja aqui é a igreja aí, no caso, situada, localizada a comunidade ali em Jerusalém, certinho? Muito bem. Para terminar, fechar aqui, ele, porém, lhes fez sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos, e saindo retirou-se para outro lugar. Ninguém sabe para onde Pedro foi aqui, a verdade é essa, né? E Tiago aqui era o irmão do Senhor que tornar-se-ia o líder, né, ali de Jerusalém, certinho? Da igreja em Jerusalém. Muito bem. Então, fechando, sendo já dia, houve não pouco alvoroço entre os soldados sobre o que teria acontecido com Pedro. Os soldados, né, tantos guardas, e ninguém conseguiu guardar Pedro. Quando Deus realmente quer alguma coisa, deseja alguma coisa, é a vontade dele, não tem pode ter milhares de soldados, pode ter milhões, que não tem esse negócio. Quando é a vontade de Deus, ele faz mesmo. O nosso grande problema, muitas vezes, é orar e insistir naquilo que não é a vontade de Deus. Porque quando é a vontade de Deus, quando Deus está nesse negócio, é claro que ele vai realizar um milagre, a cura, a libertação, tá? Por isso que a gente, na oração, a gente tem que estar em sintonia com o Espírito Santo, para que o nosso Espírito comunique com o Espírito Santo aquilo que naturalmente é do agrado de Deus, tá? É isso daí, pode ser isso, então, o segredo das orações bem-sucedidas, quer sejam sim, quer sejam não, tá? As respostas, obviamente, tá bom? De qualquer forma, a gente deve estar feliz e acreditar sim que Deus é poderoso para realizar milagres, maravilhas, né? O impossível, tá? Na vida da gente, na vida da igreja, né? Uma igreja não poderia ficar perplexa, atônita, assustada ao ver a resposta de sua oração. Se nós oramos, então nós precisamos acreditar que Deus faz sim milagres e maravilhas, tá bom? Confiemos no Senhor em tempos tão difíceis, confiemos no Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém? Bom dia aí. Olha, gente, amanhã, sábado, eu não estou aqui, domingo também não, nessas lives, mas você, naturalmente, segunda, se Deus permitir, 8 da manhã estaremos aqui. Tá bom? Vamos continuar orando, você também continue orando. Essa mensagem te instruiu de alguma forma, te abençoou de alguma forma? Então você compartilhe essa mensagem e se inscreva no meu canal, que eu sempre coloco na minha página o link do meu canal. Se não é inscrito, se inscreva, tá bom? E dá lá o seu like, lá, se for do teu agrado, tá bom? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Deus, muito obrigado porque estamos aqui em Tua presença. Tu és bondoso, maravilhoso, nós reconhecemos que Tu és o Deus do impossível, Senhor. A igreja de Cristo, a Tua igreja, precisa realmente reconhecer isso, ó Deus, porque a igreja é Tua, Tu és o Senhor dela. E claro, Tu estás interessado em dirigir os passos da igreja e as orações dela também. Em nome de Jesus, dirige as nossas orações, Senhor, que possamos acreditar no Teu poder, na realização das coisas impossíveis. Em nome de Jesus. Abençoe a Deus a Ivonete, temos orado por ela. Rogamos que Tu abençoe em nome de Jesus Cristo, Senhor. Abençoe tantas outras pessoas que carecem de Ti, que precisam da Tua graça e da Tua bênção, Senhor. Em nome de Cristo nós oramos,
nós colocamos o Brasil em tuas mãos, rogamos que tu abençoe o nosso país, Senhor. Abençoe todas as pessoas que estão conosco, dando-lhes a tua graça e bênção nesse dia, no final de semana e sempre em nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, Deus abençoe. Enilza, bom dia. Gabriel Dias, bom dia. Rosanda, bom dia. Maria Helena, bom dia. O pessoal todo que está com a gente aí, bom dia para todo mundo. Cleide, bom dia. Deus abençoe a todos. Rosângela, Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Cristiane Menezes, sempre conosco, bom dia. E a irmã Armando Gomes, sempre conosco, bom dia. Deus abençoe. Grande abraço. Fique com Deus. Bom final de semana.